Estamos de volta com mais um episódio do Bate-Papo Pastoral aqui na nossa Diocese de São João da Boa Vista. Padre Mário, depois de um bom tempo, estamos de volta. Exatamente, depois de um bom tempo, demos uma pausa para que pudéssemos preparar bem e para uma ocasião também muito especial é que nós estamos aqui de volta. Bem-vindo, bem-vinda. Então vamos reiniciar uma nova temporada com o nosso bate-papo pastoral. Com este intuito de estar apresentando para toda a nossa igreja, nossa diocese, nossas comunidades, aquilo que nós estamos realizando, a nossa caminhada de evangelização. E nada melhor para celebrar este retorno do que celebrarmos juntos um ano de ordenação episcopal de Dom Eugênio e um ano que ele está conosco também à frente da nossa diocese. Dom Eugênio Barbosa Martins, seja bem-vindo ao Bate-Papo Pastoral pela primeira vez. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado a todos que acompanham este bate-papo, que já tem a sua história, no coração das pessoas que acompanham as redes sociais da nossa diocese. Bem-vindo, Dom Eugênio, é uma alegria para todos nós esse momento de festa, de júbilo por este ano, esse primeiro ano de posse e de nosso pastor aqui em nossa diocese. Muito obrigado, Padre Mário. Bem-vindo, Dom Eugênio, nosso bate-papo pastoral. Começa o primeiro episódio deste ano santo, jubileu 2025, com esta alegria muito grande de ter o nosso bispo diocesano celebrando um ano de ordenação e início de ministério em nossa igreja de São João da Boa Vista. Bem-vindo. Para nós é uma alegria, termos o Dom Eugênio aqui conosco hoje nesse episódio. E falando um pouquinho mais de Dom Eugênio, nós gostaríamos de iniciar sabendo todo o seu chamado, Dom Eugênio. Como que iniciou dentro do seu coração, ouvir a voz de Deus para começar todo esse caminho seu dentro da igreja? Eu sou filho de uma família que viveu intensamente a experiência de igreja. Do lado da minha mãe, eu tive a felicidade de conhecer um tio que foi padre e que marcou de forma muito positiva a nossa família. Era um homem muito alegre, muito comunicativo. E também tenho até hoje uma tia religiosa. Então esse ambiente de participação, e os dois tinham uma vida muito intensa nas atividades, Isso marcou então a minha infância. Minha cidade natal, a cidade de Araguari, e ali com muita intensidade meus pais sempre participaram da vida da igreja e com todos nós filhos. Depois, com 14 anos, meu pai foi transferido para Uberaba, ele trabalhava nos Correios, e ali nós fomos morar ao lado do Santuário Nossa Senhora da Abadia, que é coordenado pelos padres estigmatinos que estiveram aqui em Casa Branca. E na minha juventude, participando do grupo de jovens, eu cheguei a vir um dia aqui em Casa Branca visitar um dos padres que trabalhou muito com a juventude lá em Uberaba. Santuário onde o Padre Mário trabalha. Isso. O Roberto, O padre que trabalhou conosco, um estigmatino, o padre Raul, mas ele fez pouco tempo aqui, Então, esse foi o meu primeiro contato, assim, recordando, fazendo memória da diocese, meu primeiro contato com a região aqui. Em Uberaba, então, nessa participação, teve um estigmatino que me perguntou assim, com esse seu estilo de vida, com essa sua participação, por que você não vai ser padre? Ninguém tinha feito a pergunta, eu já tinha pensado um pouco nisso, aí eu comecei a pensar e buscar informações. Mas eu conheci naquela época a congregação do Santíssimo Sacramento, os sacramentinos, e tinha um padre que encantava a juventude de Uberaba, padre Raimundo Dan.
Ele vive até hoje, está com seus 96 anos, na cidade de Sete Lagoas, perto de Belo Horizonte. Então, Sacramentino chamou mais atenção do que os estigmatinos. Isso. Tanto é que quando eu decidi, né, o padre que me perguntou ficou meio chateado comigo. Né? Por que não foi ser estigmatino, né, e foi escolher o Sacramentino? Aí vem a atração vocacional da Eucaristia. Né, a forma com que os sacramentinos celebravam, como eles falavam, aquilo me encantou muito. E aí vem aquela experiência interna assim, desse jeito eu quero ser. Né? E aí tive todo o processo vocacional, né? Estudei em São Paulo, na Santa Ifigênia, ali ao lado do Mosteiro de São Bento. A filosofia foi ali e a teologia foi ali no ITESP, né? No bairro Ipiranga, em São Paulo. E fui ordenado em Uberaba, lá no Santuário Nossa Senhora da Abadia, com os estigmatinos. Olha, quem voltou. Sendo sacramentino, né, eles me acolheram para a celebração da ordenação. Na congregação, logo de começo, eu fui indicado para trabalhar na pastoral vocacional. Porém, quando eu fui começar, o padre com quem eu ia morar na casa de formação teve um acidente muito forte. Aí o provincial disse, já que você está aí, você assume. Então, logo no comecinho, né, por circunstância, assumi a formação. Trabalhei muitos anos, depois fui pároco, e aí a província me elegeu como provincial. Né? Depois do período de provincial, fui indicado, né, e eleito superior geral. Então, e quando o senhor recebeu a notícia da nomeação para ser bispo de São João da Boa Vista, o senhor estava em Roma, né? Sim. Terminando o mandato de superior geral. Isso. Dia 16 de maio de 2011, eu fui eleito superior geral em Roma. O capítulo geral foi lá. Depois de 2017, concluindo o primeiro mandato, e na avaliação fui reeleito e terminei o segundo mandato em novembro de 2023. E pela primeira vez conseguimos fazer o capítulo, essa grande assembleia da congregação, no Vietnã. Foi a primeira experiência nossa na região asiática. Uma experiência fantástica, porque é um mundo assim, todo original. É uma participação muito viva, muito intensa. Então, terminei ali no final de novembro, já estava destinado, né, para retornar, né, à presença sacramentina aqui no Brasil. Estava destinado para Belo Horizonte e aí fui chamado lá no dicastério dos bispos e comunicado o Papa Francisco, né, que nomeou bispo de São João da Boa Vista. Houve um certo silêncio na sala. O prefeito perguntou assim, o senhor conhece a diocese? Aí eu me lembrei assim, eu conheço uma cidade. Naquela hora eu tinha esquecido de Casa Branca, porque o que me veio foi Tambaú, onde a congregação dos sacramentinos foi presença logo depois, né, da morte do... Por muitos anos, né, os padres sacramentinos trabalharam em Tambaú. Né? Sim. Então foram os primeiros sucessores do padre Donizete, né? Então o padre Luiz Girotti, o padre Edson Franco, o padre Dante e o padre Dante que ainda vive, né? Está em uma das nossas comunidades em Caratinga. Então me lembrei, sim, eu conheço uma cidade, só que tem mais 17, né, para conhecer. E agora já conhece também. Isso. Eu já partilhei em muitas situações. Quando fui comunicado, eu estava com 63 anos. Aí eu falei para o prefeito, mas eu estou quase emérito, né? Porque o bispo com 75 anos tem que pedir, né, para encerrar a missão, né, escrevendo uma carta ao Papa. Aí o prefeito, sim, é verdade, você está com 63, mas tem mais 12 anos pela frente. 12 anos, você pode continuar servindo a igreja. Né? E a resposta foi dada, né, no dia 18 de dezembro de 2023. E a publicação, dia 4 de janeiro de 2024. Dom Eugênio, você ficou 10 anos, então, praticamente fora do Brasil. Né? 12 anos e meio.
12 anos. Então, uma experiência bem diferente, né? Quando saiu daqui, tinha uma igreja dentro da sua mente, né? E quando voltou, acho que muita coisa também estava diferente, talvez, né? Os contextos todos que envolvem também a vida da igreja, né? Isso foi... Como tem sido essa adaptação? Não só como diocese, mas, né, voltando a uma realidade totalmente nova, né? Precisando, assim, enquanto missão, eu não sinto até muita diferença do que eu estava fazendo antes. A congregação, ela é considerada uma congregação média, com 860 membros em 30 países. Então, é uma coordenação assim, muito ativa também, com várias viagens e contatos. E as realidades humanas, né? Que o mais importante desse nosso trabalho é encontrar pessoas, é animar, né, a missão a partir das realidades locais. Então, enquanto estilo de trabalho, não tanta diferença que eu experimentei, mas voltando e iniciando esta missão, a intensidade dessa diocese é uma coisa fantástica, né? A quantidade de pessoas, as pastorais, os movimentos, há um empenho muito forte, muito grande. Então, o que eu sinto assim, o que me ajudou mesmo a entrar, né, nessa dinâmica brasileira, né, depois de estar quase 13 anos fora, foi essa intensidade. E aqui, talvez assim, por estar pertinho de Minas, né? Na divisa de Minas, eu estou recuperando o meu R também, né? Influência. A minha região lá, a gente falava misericórdia, né? Isso, amor. Aí quando fala Vargem Grande, né? Na Então, esse é um dado, né, de reintroduzir-me nessa cultura, né, brasileira. Sim, é um modelo de igreja que evolui. A igreja, ela tem que responder às realidades atuais, as pessoas mudam, os modelos mudam, né? Então, estou nesse processo. Não é muito simples em alguns momentos, né? Porque a tendência antigamente se fazia assim, né? Até mesmo as músicas, né? Você que gosta tanto das músicas, né? De vez em quando eu pergunto assim, vocês conhecem esse refrão? Não. Isso é do século passado, né? É verdade. Quer dizer que isso era do século passado, naquele tempo. Nós estamos aqui fazendo um pouco memória, né, deste primeiro ano, e o senhor também preferiu ser ordenado bispo na própria diocese. Isso foi algo importante, né? Aliás, hoje o próprio documento final do sínodo, né, até sugere isto, né? O senhor foi escolhido pelo Papa Francisco para ser bispo de São João da Boa Vista, então recebeu esse sacramento, né, a ordenação na própria diocese, na qual o senhor já assumiu, né, no dia mesmo da posse. Quais eram assim as expectativas do senhor quanto à ordenação e no início, né, quanto ao início do ministério? Sem conhecer, né? Não conhecia a realidade, não conhecia os padres, não conhecia ninguém. Só conhecia uma cidade, Tambaú. Vamos frisar isso. Isso lá no século passado, né? Isso foi no século passado, né, Dom? Foi. E por causa do padre Donizete. Por causa... Olha lá, ela puxou o R. E a Jaque não estava nem no calcanhar do Judas ainda, provavelmente. Você que pensa, já tá lá. Sim, quando tem a publicação, como foi no dia 4 de janeiro, então a gente recebe a comunicação que a ordenação e a posse deveria acontecer em 3 meses. Quando 3 meses, tá bom, mas eu ainda estava em Roma, eu estava fazendo a passagem da minha missão ao novo superior geral. Eu tive que esperar até fevereiro, né, para retornar. Eu cheguei no Brasil dia 10 de fevereiro. Então, os dias parece que aí, depois que marca, né, começa a uma intensidade de acontecimentos, a preparação, os primeiros contatos. E, graças a Deus, hoje a gente tem as mídias, né, as redes sociais. Então, comecei a fazer quase todo dia uma reunião, né, com o moderador da Cúria, com o coordenador de pastoral da época, né, o padre Luiz Fernando.
E aí eles foram me introduzindo um pouco, né, na realidade, me apresentaram uma foto de onde eu ia morar, né, no Bispado, né, uma casa histórica, então tudo muito, muito novo, né? Então essa decisão da ordenação e da posse aqui também veio pela circunstância. Eu estou fora da realidade, né, brasileira, estava fora há 13 anos quase, sem contato com comunidades, porque mesmo quando eu estava aqui no Brasil, eu tinha terminado 8 anos de provincial, então eu já não estava ligado a uma comunidade paroquial. Então tinha mais de 20 anos que minha vida não era de acompanhamento de uma, né, realidade pastoral diretamente. Então, se eu escolhesse Uberaba por causa da minha família, hoje poucas pessoas me conhecem em Uberaba. Quem me conhece são os amigos do século passado. Isso. Das comunidades que eu morei, que foram poucas, né, como sacramentinos, também tem uma nova geração que não conviveu comigo. Aí eu nem sabia que podia também, né? Porque eu nunca tinha visto uma ordenação de bispo no local. Eu perguntei, né, assim, mas eu não poderia, né, ser ordenado lá diretamente? Falei, pode, não tem nenhum problema, que eu nunca tinha visto também, né? E aí, quando eu tomei essa decisão, eu fiquei muito, né, sereno, muito feliz, assim. E aí depois vim saber também que aqui foi a primeira, né, ordenação de um bispo, né, diocesano. Essa diocese já deu vários bispos para a igreja, né? Mas eles foram para outras terras, outras, né, dioceses. Mas para aqui, então, foi essa experiência bonita de tomar, né, a posse no dia da ordenação. Isso é uma coisa assim muito simpática do bispo que me ordenou, né, Dom Moacir. A serenidade com que ele vai presidindo. Aí quando ele me colocou na cátedra, né, ele olhou para mim e falou assim, agora é com você. Agora a missão começa. Isso, aí naquele momento, né, ele fica do lado e eu passo a presidir, né, a continuar a celebração. E aí fica, agora é com você. E nesse momento o sentimento? Forte. É como assim, agora é com você, então tem uma mudança muito significativa na vida, né? Agora é por esta igreja, né? É com esta igreja. E, Dom Eugênio, no dia a dia, assim, nas orações pessoais do senhor, essa responsabilidade, ela é pesada, né? Ela é transformada assim, em momentos de oração, à noite, é só em comunidade? Como é que o senhor lida com essa questão dessa oração pessoal? Sim. Né? Eu gosto mais de fazer a oração pessoal pela manhã, né? E por tradição da minha congregação, a oração nossa é feita, né, várias vezes diante da Eucaristia. Ali é o momento em que a experiência de dar significado, né, aos acontecimentos acontece, né? Então, uma oração que ela passa a ser vivencial e é marcada pela liturgia diária, né, como deve ser a prática, né, nossa como cristãos, mas estando rezando, eu vou percebendo que você usou a palavra o peso, né? Esse peso ele é partilhado, então não é um peso que tira minha alegria de viver, né, me deixa preocupado em algumas situações, mas as potencialidades, né, de uma igreja como a nossa, o acolhimento das pessoas, o acolhimento dos padres. Essa diocese é abençoada, né, pelo número e pela qualidade dos padres que tem. Então, tudo isso vai sendo transformado em uma oração que é de esperança, é de alegria também. O senhor lembrou que Dom Moacir disse, né? Agora é com você. E o senhor escolheu como lema para o seu ministério aquilo que é muito característico, muito próprio do ser sacramentino, né? E começou a lavar os pés dos seus discípulos. E na própria ordenação o senhor disse, agora está começando a lavar os pés dos discípulos. E neste 1 ano, né, quantas coisas, quantas ações, atividades. E o senhor falou do clero, por exemplo, né?
em um ano já ordenou quatro padres, 2 diáconos, né, da comunidade Providência Santíssima. Tem bispos que passam anos sem ordenar, né, nenhum padre. E o senhor, no primeiro ano, já... E 9 posses tivemos também. Então, né? o senhor já chegou com assim, uma realidade vocacional muito fervorosa, muito grande, não é? Sim. Esta é uma marca, né, desta diocese. Recorde que eu fui ordenado no dia 7 de abril, dia 9 eu estava indo para a Assembleia Geral da CNBB, e ali naquele dia, né, até mesmo sem conhecer a diocese, eu fui abordado por uma quantidade de bispos. Eu sei que na sua diocese tem muitos padres, eu estou precisando de... Faz filinha. Pega que é uma senha. Então, aquilo foi importante, né? A minha resposta era sempre assim, eu não conheço a diocese, eu não conheço os padres, né? Calma, vamos devagar. Isso, mas é uma alegria, né? E é uma responsabilidade também, porque também não é só questão de números, né? De padres, de diáconos, né? Vamos lembrar da quantidade de diáconos, né, permanentes que essa diocese tem, mas é também a qualidade, né, a presença, a consciência missionária. Então isso é muito forte, né, uma alegria mesmo. E neste ano também, o senhor já, depois da Assembleia dos Bispos, o senhor, né, chegando na diocese, já visitou, né, todas as cidades, todas as paróquias, foi estabelecendo um diálogo com todos os padres, os diáconos, e também pastoralmente. O senhor começa o seu ministério num ano, acho que muito privilegiado na igreja, né? Todo esse caminho do sínodo, né, que a igreja inteira está realizando, também a nossa diocese, e agora esse ano do jubileu, que de fato vem para renovar e alimentar a esperança. A Assembleia Geral de conclusão do meu mandato como superior geral, ela já foi marcada pelo sínodo, porque estava terminando ali a primeira sessão do sínodo, e até então não se sabia que esse sínodo seria depois criado uma segunda sessão, né? Então, naquele momento ali da nossa Assembleia, o tema já ficou bastante identificado e foi orientando também os projetos. Aí, vindo para cá, né, e com a preparação da segunda sessão, né, do sínodo, e agora essa conclusão, realmente é um privilégio poder, né, começar uma nova missão, né, com uma definição muito objetiva da igreja. É a igreja local, é a igreja que está centrada a partir das conclusões do Concílio Vaticano II, é a igreja povo de Deus, né? É a igreja de participação, é a igreja do envolvimento que leva a uma missão consciente. E ainda marca, né, o 2025 com o tema do jubileu. Então, isso realmente a gente pode comprovar pelo caminho da igreja que a esperança não decepciona, né? Que a esperança é para nós, né, esse motor que está nos ajudando a ir construindo, né, passo a passo, esse necessário plano diocesano de pastoral. Então, acreditar, né, nesta dimensão de trabalho pastoral organizado, planejado, a partir de uma motivação que a Igreja, né, Universal coloca em nossas mãos, da sinodalidade, e que agora vai ser também, de uma certa forma, confirmado pela Assembleia, né, da CNBB, que vai nos chamar a aprovar as diretrizes evangelizadoras, né, da ação pastoral, da missão da Igreja no Brasil. Isso tudo vem reforçar. É como assim, nós estamos mais do que confirmados, né, no caminho, né, da missão da Igreja. E nós estamos observando, né, Dom Eugênio, nesse primeiro ano aí seu aqui na nossa diocese, uma presença muito forte do Senhor com os padres, com os religiosos, com os leigos, sempre presente nos eventos, em tudo, né? Essa questão da sua proximidade também faz parte da sua missão, de um conhecimento maior da diocese. O que isso causa no seu coração para essa proximidade? Posso dizer assim, é parte integrante dessa missão, porque o ser pastor, né, o pastor na imagem de Jesus,
é aquele que caminha às vezes à frente, às vezes atrás, mas muitas vezes é no meio, né? É aquele que está caminhando junto com as ovelhas. Então, essa é uma característica muito forte. Mas é também uma característica, né, da minha vocação eucarística. Eucaristia é comunhão, é participação, né, essa visão, né, tão específica que marcou, né, por tantos anos a minha vida e a minha missão. E é também um pouco característica de família, um jeito de ser, né? Família, mineiro. E, sim, né, fruto de famílias grandes, né? Então, é sempre essa estar presente, proximidade. Né? E nessa proximidade, ser uma presença, e uma coisa que marca a minha vida, eu gosto de escutar. Na escuta, eu aprendo demais. Né? E a igreja vem pedindo muito isso, né? O poder da escuta. Bom, isso tem sido muito destacado e percebido, né, por toda a nossa igreja, esta capacidade, né, do Senhor de se colocar realmente à escuta para conhecer e caminhar junto, não é? Nós, então, teremos muita coisa para tratar, para conversar. Esse bate-papo pastoral, Dom Eugênio, começou, né, faz um ano também, depois que eu estava aqui, com esse intuito de apresentar 15 dias, uma semana, algum assunto de relevância para a nossa Diocese de São João da Boa Vista. Então, alguns temas, né? Então, nós trouxemos aqui alguns coordenadores, assessores de algumas pastorais, movimentos, e alguns destaques na Diocese, né? Começamos com a visita da relíquia de Santa Teresinha, foi o primeiro episódio do bate-papo pastoral. Então, conforme a sua agenda, o seu tempo, né, nós poderemos fazer muitos outros, né, episódios do bate-papo pastoral, porque é muito importante para o nosso povo todo, né, ter esse contato e escutar a palavra do pastor, né, que está junto, que está caminhando e mostrando também o caminho. Esse é um programa para comemorar, né, sim, este primeiro ano. Tem muita coisa pela frente, perspectivas. Gostaríamos, então, de estar aí finalizando. Nesse primeiro ano, o que mais alegra o coração do bispo? São muitas as alegrias que essa diocese provoca no coração, não só do bispo, mas, né, de todos os diocesanos, né, sejam padres, diáconos, os leigos, os religiosos, os missionários, todos, muitas alegrias. Mas uma que eu posso dizer assim, para este momento, o empenho que eu estou percebendo e o desejo da maioria em que a gente caminhe nessa construção do plano diocesano de pastoral. Organizar a nossa vida é uma coisa essencial. A vida não acontece por geração espontânea. Se a gente não organiza, se a gente não se programa, a vida vai acontecendo assim, vai levando, não. E a vida de igreja é algo muito especial. Né? Então, eu estou sentindo assim, essa grande força, grande alegria de nós podermos chegar na construção de um plano diocesano de pastoral com uma escuta, né, muito intensa, né, da maioria dos leigos e leigas, e com uma participação, com um empenho para que a gente acerte melhor na missão. E um plano que contemple a nossa diversidade, mas também que nos coloque num caminho de unidade. Né? No caminho de Jesus Cristo, no caminho que a igreja nos propõe, sim, cada um com o seu jeito de caminhar, mas caminhando todos numa mesma direção. Muito bem, muito obrigado, parabéns por esse primeiro ano e esperamos continuar caminhando sempre juntos, né? Eu aceito o convite para o próximo programa para que a gente possa conversar sobre a campanha da fraternidade, essa experiência de estar visitando as prefeituras e as câmaras de vereadores. Uma rica experiência para a gente partilhar. Esse daria um programa inteiro, só com isso mesmo. No nosso próximo programa, nós ainda teremos uma homenagem
ao nosso bispo diocesano, tendo em vista que hoje nós estivemos participando da sua missa em comemoração ao primeiro ano e fizemos algumas entrevistas com os padres, com o bispo, e vamos trazer um pouquinho mais para vocês como que foi a nossa manhã especial de um ano aqui de Dom Eugênio na nossa diocese. E aí, para o próximo, né, Edu? Você aí que é o nosso chefe, podemos trazer um especial da campanha da fraternidade com o nosso bispo. Você me colocou em maus lençóis, com tanto chefe aqui, você é o nosso chefe. Exato. A ideia é exatamente essa, para que, seguindo a proposta de Dom Eugênio, a gente fale sobre essas importantes visitas que ele está fazendo nas cidades da diocese, a experiência de cada uma, né, Dom Eugênio? Imagino que cada realidade dessa traz muito ali para realmente contribuir, não só para o plano diocesano de pastoral, mas para esse processo de evangelização. Me recordo aqui ainda na celebração do jubileu das pastorais sociais, durante a homilia, o senhor comentava sobre ser cristão não é levar as pessoas para a igreja, mas levar Deus até as pessoas, né? Então a gente vê muito esse passo a passo dessa visita, né? Dessa chegada que o senhor faz nos lugares, com isso, essa presença da igreja, né? Tão necessária na nossa diocese. Bom. Muito bem, então nossa gratidão mais uma vez, né, ao Dom Eugênio, a sua disponibilidade, essa abertura, essa proximidade de sempre, né? Nós não temos dificuldade de chegar, né, e de encontrar um coração aberto, como o senhor disse, o senhor gosta de escutar, mas nós também gostamos de ouvi-lo, e acredito que hoje muitos passaram a conhecer um pouco melhor, e também já, não vamos dizer que um resumo, né, não conseguimos fazer um resumo, uma síntese, porque tem muitos detalhes muito especiais, mas ao menos um pouquinho dessa alegria deste primeiro ano de ministério aqui em nossa diocese. Deus continue abençoando e que o avental seja sempre pronto para lavar os pés, né, dos nossos irmãos, irmãs, dos padres, dos bispos, dos leigos, de todos nós. Nossa gratidão. Amém. Muito obrigado, né, por essa oportunidade de partilhar esse momento tão especial, né, desse primeiro ano, celebrando a Eucaristia, né, que é o jeito mais original, mais bonito da gente dar graças a Deus, né, pela nossa vida e pelas nossas conquistas, também rezando as nossas fragilidades, né? É aí que a gente deixa Deus agir mais ainda. Amém. Muito obrigado. Poderia dar a bênção para todos nós? Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Mãe Maria, nessa diocese invocada por tantos títulos, mas fortemente a partir, né, do título de Senhora Aparecida, pela intercessão de São João Batista, nosso padroeiro diocesano, venha a bênção de Deus para todos que nos acompanham nesta mensagem, para todas as famílias, todas as paróquias e comunidades, a todo o povo de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.